Eu vou contar uma história que você já está cabeludo de saber, mas vai saber de um jeito diferente. O descobrimento do Brasil comigo, Eduardo Bueno, aqui no Não Vai Cair no Enem. Em 1415, os portugueses saíram de Portugal e invadiram e conquistaram um território importantíssimo no Marrocos, Ceuta, que aliás até hoje pertence à Espanha. O ataque português a Ceuta foi mais violento que o atentado do Estado Islâmico. Milhares morreram. Ceuta ainda não foi devolvida ao Marrocos. Um processo expansionista que quase 100 anos depois os traria ao Brasil. O próprio processo em si dessa viagem incrível, dessa viagem do descobrimento do Cabral, também não cai no Enem, porque ele é contado de um jeito, de uma baboseira inacreditável. Primeiro, os caras nunca nos contam quem é que pagou a viagem, né? Claro que o motor da história sempre foi a grana, sempre foi o dinheiro. Afinal, quem é que pagou essa expedição do Cabral? Essa expedição, para você ter uma ideia, tinha 14 embarcações, a maioria delas naus, porque ninguém acha que é caravela. Tudo bem, as caravelas foram importantíssimas, mas elas eram muito menores. Tinha 3 caravelas na esquadra do Cabral, ao passo que tinha 8 naus. As naus eram muito maiores, muito mais portentosas, muito mais caras. Essa esquadra do Cabral, de 14 embarcações, se você pegar a esquadra do Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para as Índias, a esquadra do Colombo, que descobriu a América, a esquadra do Pizarro, com a qual ele conquistou o Peru, a esquadra do Cortés, com a qual ele conquistou o México. Essas 4 esquadras juntas não davam o tamanho da esquadra do Cabral. Era a maior e mais poderosa esquadra que Portugal jamais havia enviado para singrar os mares nunca dantes navegados. No caso, já tinham sido navegados, toda a rota do Cabral já tinha sido percorrida. De qualquer forma, uma esquadra desse tamanho custava dinheiro demais, dinheiro que Portugal nem tinha. Esse dinheiro vinha então de financiadores de Gênova e Florença. Por quê? Veneza, né? Eram todas cidades-estados independentes e em guerra permanente entre si na Itália. Veneza tinha feito um acordo com o Império Otomano e conseguia manter o tráfego de especiarias fluindo do Oriente para a Europa. Escanteadas desse jogo, Florença e Veneza resolveram investir, dar dinheiro para Portugal continuar a sua expansão marítima, que já havia se iniciado, como eu falei, em 1415, e contornar o vasto continente africano e chegar na Índia por mar. Então, Vasco da Gama, depois de anos e anos de tentativa, cai para a 2ª divisão. Não, esse é o outro Vasco da Gama. Vasco da Gama, depois de anos e anos de tentativa, Vasco da Gama consegue contornar o Cabo da Boa Esperança em 1498, chegando na Índia. Ataca violentamente a Índia, volta para Portugal e aí dá as notícias de como se fazia essa viagem e uma nova esquadra é montada, a esquadra do Pedro Álvares Cabral. Poucas vezes se fala, sei lá por quê, que a viagem do Cabral era para a Índia, né? O descobrimento do Brasil é quase um acidente de percurso, né? É uma escala, é uma mera escala dentro de um projeto muito maior. E, embora se possa dizer que é uma escala e que é quase um acidente de percurso, também tem essa outra discussão que não vai cair no Enem. O descobrimento foi por acaso ou foi proposital? Cara, é uma ingenuidade brutal, absurda, você achar que uma esquadra com 14 navios sendo financiada por mafiosos de Florença e de Gênova ia desviar a sua rota para ver se tinha alguma coisa ali do lado de cá, do Ocidente, para depois seguir para a Índia. É evidente, todos os sinais deixam claro que os portugueses já sabiam da existência de um território no Ocidente. Esse território que viria a ser o Brasil. Quando se arma essa expedição está indo para a Índia. É a Índia que interessa. Mas, como a melhor rota para singrar o Atlântico recomendava que se abrisse mais o curso para oeste, é o que Cabral faz e é o que o leva a chegar no dia 22 de abril de 1500, nas praias de areias faiscantes e de águas translúcidas da Bahia, onde dá vontade de não fazer nada, embora os portugueses tenham feito bastante coisa. Esse é o episódio que se chama O Descobrimento do Brasil. Agora, há muitas outras
questões envolvendo esse descobrimento, e ele nos era apresentado, e de certa forma ainda nos é apresentado no colégio, de uma forma completamente tediosa, porque ninguém come, ninguém bebe, ninguém trepa, ninguém rouba, né? E a gente sabe, primeiro, que tinha uma ladroagem total já em Portugal, desvios de verba, essas verbas que vinham de Florença e de Gênova, esses jogos de interesses e de dinheiro, e de poder e de política. E depois era uma viagem feita por seres humanos, né? Seres humanos que comiam malésimo, né? Eles só tinham o chamado biscoito de marear, né? Que era um biscoito todo duro, coberto de bolor, comido por barata, que era basicamente a única ração diária que os marinheiros recebiam, junto com lentilhas secas e outras comidas secas também, só que todos recebiam 2 litros de vinho por dia. Agora experimenta o seguinte, comer pouco e beber 2 litros de vinho com o sol na cabeça, com aquela porra navegando. E só homem a bordo, né? Quer dizer, de vez em quando, lógico, caiu sabonete, se houvesse sabonete. Mas não havia sabonete porque primeiro que ninguém tomava banho, né? Como eu já falei, era uma imundície brutal. E a segunda coisa é que o abuso sexual dentro dessas naves era de fato terrível. Mas esses caras chegam num ambiente paradisíaco, sul da Bahia, né? Um lugar onde a elite branca brasileira hoje passa as férias com os nativos o servindo. Como, aliás, os serviram desde o momento que chegaram. Aliás, uma outra coisa que tem que ficar claro dessa história do descobrimento é que o Brasil é um dos únicos países do mundo que entra no curso da história com o seu, aspas ou sem aspas, descobrimento, tendo um cronista brilhante, fantástico, para descrever tudo o que aconteceu. Claro que eu estou falando do Pero Vaz de Caminha, né? Também conhecido como Pero Vaz de Peninha. Não, esse é outro. O Pero Vaz de Caminha não era um escritor de ofício. Ele estava seguindo para a Índia para ser o contador da feitoria do estabelecimento comercial que os portugueses pretendiam instalar em Calicut. Mas é ele que faz uma carta soberba, fantástica. E eu sugiro que você desligue imediatamente esse computador e vá ler a carta do Pero Vaz de Caminha. Porque essa carta, cara, quanto mais você lê, mais você viaja. É uma carta, essa sim, politicamente correta, sem precisar ser politicamente correta. Porque ela faz o elogio das diferenças, o elogio da tolerância. Ele descreve aqueles 10 dias maravilhosos que portugueses e tupiniquins passaram em Porto Seguro. Aliás, lendo a carta, você percebe que o Brasil é o único país do mundo que entra no curso da história não com um conflito, mas com uma dança. Portugueses e tupiniquins dançam nas praias da Bahia. Um marinheiro tira um acordeon, toca, e o Bartolomeu Dias, ele mesmo, o navegador que havia 12 anos antes vencido o Cabo das Tormentas, dá um salto real, que hoje se chama salto mortal, dá uma pirueta na areia, e os indígenas ficam encantados com aquilo, e aí tiram os portugueses para dançar, e dançam de mãos dadas. É um momento mágico, é um momento que parece anunciar, de fato, um novo mundo, nascer, o nascimento de uma nação que, claro, que o Brasil não foi capaz de concretizar. Você precisa só se concentrar nesses 10 dias em que a gente achava que ia dar tudo certo nesse novo território. Mas daí, cereja no sundae, né? Rezaram uma missa, né? Primeiro veio a cruz. Na verdade, primeiro veio a espada, que eles não precisaram usar. Em seguida veio a cruz. Rezaram uma missa, os indígenas olharam, era uma coisa sagrada, e depois partiram para a verdadeira sacralização e encontram um bando de nativas, de mulheres não apenas peladas, como depiladas, né? Os índios do Brasil raspavam todos os pelos do corpo usando conchas afiadas e também língua de pirarucu. Então eles passavam a língua de pirarucu seca nos pelos, inclusive os pelos pubianos. Ele olha para as vergonhas das nativas e diz, vergonha da qual elas não tinham vergonha alguma. Então não vai cair no Enem porque é sacanagem demais, safadeza demais. E é isso aí, cara. Falou, quer saber, sabe, não quer saber, não sabe. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas uma coisa eu garanto,
O quadro geral era esse aí mesmo. Só que se você quiser saber como as coisas de fato foram, aí você vai ter que ler.